Vamos abrir as nossas Bíblias nessa manhã no Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de João. João 17, a partir do versículo 6. Antes de iniciarmos o estudo dessa manhã, vamos elevar uma prece ao nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nesse momento estamos aqui com a Tua palavra aberta e é exatamente dela que queremos ouvir. Não é a opinião de homens, não são doutrinas, não são filosofias humanas, mas nós queremos ouvir a Tua palavra, a Tua verdade. Que o Teu Santo Espírito seja derramado nesta manhã, tanto para mim que estou sendo instrumento em Tuas mãos para trazer essa mensagem hoje, quanto para os nossos irmãos que estão aqui na igreja e que terão a oportunidade de escutar sobre a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos dê o perfeito entendimento e nos acompanhe durante este culto. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Manifestei o Teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram Teus, Tu os deste a mim, e eles têm guardado a Tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de Ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de Ti, e creram que Tu me enviaste. E por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. Todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de Ti, Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no Teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 13. Mas agora vou para junto de Ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a Tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E versículo 17, para finalizar: santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Vamos fazer algumas reflexões iniciais aqui acerca desse capítulo 17 de João, né? O enfoque principal, como vocês perceberam durante esses 11 versículos, é acerca da palavra de Deus, né? O que é a palavra de Deus? Seria a Bíblia toda a palavra de Deus, ou apenas alguns de seus fragmentos são a palavra de Deus? E aí eu quero analisar com vocês primeiro o versículo 6, né? Que diz: manifestei o Teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram Teus, Tu os deste a mim, e eles têm guardado a Tua palavra. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que existe um povo nessa terra que está guardando a Sua palavra. No versículo 8 ele diz o seguinte: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de Ti, e creram que Tu me enviaste. Jesus está dizendo aqui que Ele transmitiu as palavras de Deus, e que essas palavras eram a verdade absoluta, muito embora o mundo não reconheça nem o simples fato de existir uma verdade absoluta. Mas Jesus está falando aqui que Ele testificou das palavras do Pai para um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas as aceitou verdadeiramente. No versículo 12, e aí esse versículo vai servir de base para entendermos algo que nós vamos fazer uma aplicação mais à frente no sermão, mas é interessante que nós já façamos a introdução dele. O versículo 12 diz o seguinte: quando eu estava com eles, o povo que guardava a palavra, guardava-os no Teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, aqui Jesus está falando que as palavras de Deus,
as palavras proféticas de Deus, elas necessariamente precisam acontecer. Muito embora ocorram situações em que aos nossos olhos não seria tão interessante assim que acontecesse. Mas como nós não temos abertos os nossos olhos espirituais, nós não compreendemos da forma como Deus compreende o curso natural das coisas. E no versículo 12 aqui ele está dizendo que, exceto o filho da perdição se perdeu, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, por mais que Jesus quisesse salvar o filho da perdição, mas existia uma profecia. Ele precisava se perder para que a profecia se cumprisse, para que as Escrituras fossem cumpridas naquela profecia. Não é verdade? E aí, no versículo 17, para finalizar aqui essa reflexão acerca do capítulo 17 de João, Jesus fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí nós voltamos à pergunta inicial: o que é a palavra de Deus? Seria a palavra de Deus apenas alguns capítulos da Bíblia? Alguns versículos? O Novo Testamento, o Velho Testamento? Será que quando foi escrito o Novo Testamento anula-se tudo que havia sido escrito anteriormente? Nós temos uma compreensão muito clara acerca disso, não é verdade? E é a própria palavra de Deus, é a própria Bíblia que nos fala sobre isso, que nos diz o quanto que está escrito aqui é palavra dele. E aí nós vamos para o verso agora, para mais uma passagem bíblica, para que nós tenhamos a certeza da resposta dessa pergunta. E esse verso, ele está lá essa passagem, ela está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Interessante que vocês abram e que acompanhem para que vocês percebam o quanto é importante essa mensagem para os dias em que nós estamos vivendo. E aí, assim que nós fizermos a análise desses dois versos bíblicos, nós vamos perceber, através de um recorte histórico dos últimos 15 dias, o que está acontecendo. Não é novidade, mas as coisas têm tomado uma proporção diferenciada na última quinzena. E aí lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Não está dizendo aqui parte dela, está dizendo toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ou seja, todas as partes da Bíblia são inspiradas por Deus e são úteis para trazer ensinamentos. E aí, continuando, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E a última vez que eu estive aqui no púlpito, nós discutimos sobre a questão do conceito de justiça, que o nosso conceito de justiça deve ser a justiça do reino de Deus, como ele falou lá no Evangelho de Mateus: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E aí o versículo 17 completa: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui Paulo deixa muito claro: toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação nos caminhos da justiça. Ou seja, cada lição preciosa, cada promessa, cada aprovação, cada história que aqui está registrada nesse livro, ela tem um propósito para a vida de cada um de nós. E quando nós fazemos uma leitura comprometida, uma leitura séria, quando nós temos o compromisso de buscar a Deus, de buscar a sua palavra, quando isso é uma prioridade para nós, nós percebemos o quão atualizado é esse livro. Um livro que as suas últimas palavras foram escritas há mais de 2000 anos atrás, mas que continua tão atualizado quanto o jornal de amanhã. Mas acontece que andam dizendo por aí que ele precisa de uma atualização.
E será mesmo que ele precisa de uma atualização? E como eu havia falado para vocês, finalzinho de outubro, início de novembro, houve um sermão. Eu não vou dizer a denominação, não foi a nossa, obviamente, até pelo apreço que nós temos pela palavra de Deus. Não vou dizer a denominação em respeito aos nossos irmãos, nem vou dizer o nome do líder que proferiu essas palavras, também em respeito à imagem, né, e à pessoa desse líder religioso. Mas acredito que alguns já tenham tomado conhecimento, os que não tenham tomado conhecimento, se procurarem aí na internet, necessidade de atualização da Bíblia, atualização da palavra de Deus, relativização da palavra de Deus, vai ser o primeiro resultado da busca que você fizer em qualquer buscador na internet. E eu vou citar aqui as palavras, para que ninguém diga que eu fiz um comentário deturpado, que eu tirei do contexto. Mas eu vou citar exatamente o trecho do sermão em que foi mencionado isso, para que nós possamos perceber o perigo que está às nossas portas. E aí eu quero ler com vocês o trecho do sermão. Ele diz o seguinte, que fique bem claro, tá? Aqui são as palavras literais que foram ditas nesse sermão. A Bíblia é um livro que precisa ser relido, ressignificado, para que os princípios de vida que esse livro encerra e que essa revelação encerra, saltem dessas páginas promovendo libertação e justiça e relações de amor no nosso mundo. Se queremos ser cartas para o novo mundo, se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós precisamos atualizar a Escritura. E vamos ter de fazer essa atualização e ter coragem de enfrentar os pecados de gênero. 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados, nós vamos ter a coragem de enfrentar isso. Vejam a sordidez do inimigo de nossas almas. Deus, através do espírito de profecia, nos chamou para chamar o pecado pelo nome. E às vezes parece duro a gente fazer uma citação dessa e repreender com a palavra de Deus, mas foi para isso que ele nos chamou. Nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos que conhecem e que veem a Deus através de sua palavra. Ele fala aqui em ressignificar, atualizar e atualização para que a Bíblia compreenda as questões de gênero. Mas vejam só, um livro que fala justamente para que nós exortemos esse tipo de pecado. E aí vem o relativismo dos nossos tempos, né? Muito se fala em pós-modernidade. A pós-modernidade não é um conceito filosófico ou doutrinário. Ele é um período de tempo histórico. Nós vivemos na pós-modernidade, um período pós-a-modernidade. Mas existe um caminho, um aspecto, uma doutrina, uma filosofia da pós-modernidade que é chamada como pós-verdade. E o nome por si só já é estranho demais. Pós-verdade? O que é que vem após a verdade? O que é que vocês pensam quando diz pós-verdade? O que é que vem após a verdade? A mentira. Não existe nada além da verdade que não seja a mentira. Não existe nada mais completo do que a verdade, que corrobore com ela. A verdade por si só é a verdade, e ela é antagônica à mentira. E o texto bíblico, em todas as suas páginas, nos chama a combater a mentira. Ele fala quem é o pai da mentira, a quem está a serviço a mentira. E aí se levantam pessoas para falar que nós precisamos atualizar a verdade. Isso é cômico. Como diz o adágio popular, isso é cômico se não fosse trágico. Se a consequência disso não fosse a perdição de milhões de almas.
E é justamente por isso que nós precisamos combater esse tipo de vã filosofia, para que nós não sejamos pedra de tropeço. Mesmo que essas coisas estejam sendo ditas de outras igrejas ou de outra igreja, mas nós precisamos estar alerta, porque essas coisas têm o objetivo de atingir também a nossa igreja. Isso também está às nossas portas, né? E esse indivíduo aqui, ele faz jus a esse momento de pós-modernidade, de pós-verdade, com esse tipo de discurso. Um discurso que desagrega, que afasta, que espalha, que não ajunta com Cristo, mas que apenas joga as pessoas que estão ouvindo isso que não é a pregação do Evangelho para longe do próprio Evangelho. E o que é que a nossa igreja, o que é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia pensa a respeito da Palavra de Deus? Qual é a nossa posição oficial a respeito da Palavra de Deus? Como vocês sabem, a igreja acredita que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E nela está contida a verdade, em todas as suas páginas, sem necessidade de atualização. O Tratado de Teologia Adventista, na página 50, diz o seguinte, eu vou ler para vocês a citação na íntegra. Visto que tudo na Escritura é a palavra de Deus, e que toda palavra que procede de Deus é a verdade, parece difícil evitar a conclusão de que tudo na Escritura é verdade. Era exatamente isso que os autores bíblicos reivindicam para os seus escritos. Foi isso que o Senhor afirmou, e o que a maioria dos cristãos, através dos séculos, tem defendido e professado. Mais uma vez, Tratado de Teologia Adventista, página 50. Isso aqui não está dito por acaso, isso aqui não está dito porque é a opinião de alguns teólogos da igreja, isso aqui não está dito porque a igreja escolheu pensar assim sem nenhum tipo de influência. Isso aqui está dito porque é o que a palavra de Deus diz. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 30, versículos 5 e 6, diz o seguinte: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. E aí o verso mais importante dessa citação aqui: não acrescente nada às palavras, às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado como mentiroso. O provérbio aqui é claro, meus irmãos. Nós não podemos acrescentar nada, nós não podemos tirar nada, nós não podemos ressignificar absolutamente nada. Nós não podemos atualizar nada. E isso não é simplesmente uma proibição. Aqui está escrito isso porque não há necessidade de fazer isso. Não é simplesmente porque Deus não quis, é porque Ele nos deu uma revelação tão completa que não precisa disso. Não precisa. Nós precisamos apenas ler, estudar, manter a nossa comunhão com Ele, viver os princípios que aqui estão escritos e pregar estes princípios. Nós não precisamos de nenhuma ideologia, de nenhuma filosofia que sirva de muleta para o Evangelho. O Evangelho não precisa disso. O Evangelho é suficiente. Cristo é suficiente e completamente atual. Mas como eu falei e vou ressaltar mais uma vez, se nós percebemos que a palavra de Deus, que a Bíblia toda é a palavra de Deus, que nela está contida a verdade, que ela é um livro eterno, que ela não necessita de atualização, e que as pessoas que pregam a atualização e a ressignificação, elas pregam a mentira, como o próprio texto bíblico diz. A quem está
a serviço essas pessoas? A quem estão? Estão a serviço de quem? Só existe uma resposta: do pai da mentira. É do pai da mentira que elas estão a serviço. E esse pai da mentira, existe um momento, existe um período da história, um período muito curto da história, mas que foi de uma aflição terrível, que ele tentou fazer a mesma coisa. Que ele tentou levar a mentira ao coração de uma pessoa. Que ele tentou relativizar a palavra de Deus no coração de uma pessoa. O espírito de profecia diz que ele estava na expectativa, ele estava assim em cima, assistindo, para que aquela pessoa relativizasse a palavra de Deus, para que aquela pessoa atualizasse a profecia e desse um cumprimento diverso. E essa pessoa que eu estou falando a vocês é o próprio Jesus Cristo. Nós vamos agora abrir o texto bíblico para que nós possamos perceber e ter clareza disso que eu estou falando. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Esse é o episódio que conta a aflição do nosso Senhor Jesus Cristo no jardim do Getsemane. Momentos antes de perder a sua vida em favor da humanidade. E foi nesse momento que Satanás fez o que pôde. E onde ele teve a maior expectativa do mundo de que Cristo Jesus relativizasse a palavra de Deus. Vamos à leitura, a partir do versículo 36 do capítulo 26 de Mateus. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Jesus aqui estava num momento depressivo, carregando todo o pecado da humanidade. Versículo 38. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus suplicou que os discípulos ficassem ali e fizessem companhia a ele. Versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se e sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. O que Jesus queria dizer aqui, meus irmãos, quando ele pedia ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Lá no versículo 12 do capítulo 17, que a gente leu de João, dizia que o filho da perdição precisou se perder para que a profecia se cumprisse.
Se a profecia relata uma coisa, é exatamente como ela relata que acontece. Se a profecia dizia que Jesus deveria morrer pelos pecados da humanidade para que nós fôssemos salvos, era exatamente assim que precisava acontecer. Se isso imputava sofrimento à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, era isso que deveria acontecer. Mas Jesus por 3 vezes diz: Senhor, afasta de mim esse cálice. No versículo 37, Jesus, tomado de tristeza e angústia, sentiu o pecado da humanidade. No versículo 39, ele fala a primeira vez, né? Ele pede que Deus afaste o cálice dele. E mais uma vez eu pergunto a vocês, o que Jesus estava querendo dizer com Pai, afasta de mim este cálice? Longe de Deus, não por vontade própria, mas por carregar os pecados da humanidade, tomado de pecado, Jesus experimentou a consequência do pecado que nós experimentamos. A consequência final, a relativização da palavra de Deus. Jesus, em outras palavras, estava pedindo a Deus: Pai, atualiza o trecho da Escritura que diz que eu tenho que morrer, porque a angústia que eu estou sofrendo é terrível. Jesus pediu por 3 vezes. E imaginem, irmãos, se nós pudéssemos observar essa cena e se os nossos olhos espirituais fossem abertos. A plateia que estava assistindo aquela cena. De um lado, todas as hostes satânicas do universo. Do outro, o céu inteiro, assistindo e angustiado pelo que Jesus Cristo estava passando. O Espírito de Profecia fala que os anjos, se pudessem, eles desceriam e tirariam Jesus dali, porque essa era a vontade deles. Mas, como a palavra de Deus diz, a profecia precisava ser cumprida. Jesus precisava morrer. A palavra de Deus não poderia ser relativizada, não poderia ser atualizada, não poderia ser ressignificada. E meus irmãos, se para o Salvador da humanidade, se para o Senhor do universo, se para o Supremo Soberano sobre todas as coisas, a palavra não pode ser relativizada, por que algumas pessoas acham que ela pode ser relativizada para elas? Por que as pessoas pedem para que as igrejas, os líderes, ressignifiquem a palavra de Deus para compreender os anseios delas, as vontades delas, os contextos históricos e culturais delas? Se para o Senhor do universo Deus negou que isso acontecesse, por que Ele vai conceder para você? Por que Ele vai conceder para mim? A palavra precisa ser cumprida, meus irmãos. Nós é que precisamos nos adaptar a ela. Nós é que precisamos modificar o nosso contexto histórico, a nossa cultura, a nossa educação, para que ela se encaixe e se adapte dentro do caráter de alguém que quer ir para o céu, de alguém que quer ter a cidadania celestial, de alguém que foi adotado por Deus como filho mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Nós somos filhos por adoção. E como eu estava falando para vocês aqui dessa oportunidade em que Satanás, com avidez, tentou fazer com que Jesus relativizasse a palavra de Deus, eu falei que se fosse possível assistir, a gente ficaria chocado com aquela cena. Mas Deus, através do Espírito de Profecia, descreveu essa cena para nós. E eu vou ler ela agora para vocês, um trechinho dela. Eu aconselho que vocês, talvez hoje à tarde, ou se não puderem hoje à tarde, mas durante a semana, peguem o livro Desejado de Todas as Nações e vão até o capítulo Getsemane e leiam o capítulo todo. Eu vou fazer a citação aqui apenas de um trecho da página 489. Mas claro, a recomendação que eu faço é para ler o livro inteiro, mas para esse assunto que nós estamos estudando especificamente, vejam o capítulo Getsemane, do Desejado de Todas as Nações. E nós vamos ler um trecho dele aqui,
justamente o trecho que fotografa aquele momento espiritual do que Jesus estava passando. Na página 489 diz o seguinte: os mundos não caídos e os anjos celestiais vigiavam com intenso interesse o conflito que se aproximava do desfecho. Satanás e suas hostes do mal, as legiões da apostasia, seguiam muito atentamente essa grande crise na obra da redenção. Os poderes do bem e do mal aguardavam para ver qual a resposta que seria dada à oração de Cristo. Eles aguardavam para saber se Deus iria relativizar a palavra de Deus e iria dar um cumprimento diverso à profecia. E aí o trecho aqui do Espírito de Profecia continua. 3 vezes repetida a oração. Os anjos anelavam trazer alívio ao divino sofredor, mas isso não podia ser. Nenhum meio de escape havia para o Filho de Deus. Nessa horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu, surgiu uma luz por entre a tempestuosa treva da hora da crise. E o poderoso anjo que se acha na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. E aí, meus irmãos, olha que interessante. Olha que completude dá o que nós falamos até agora. O anjo não veio para tomar o cálice das mãos. O anjo não veio para afastar o cálice de Jesus Cristo. O anjo não veio para atualizar a palavra de Deus. O anjo não veio para ressignificar a profecia. O texto continua dizendo por que o anjo veio. Mas para fortalecê-lo, a fim de que o bebesse com a certeza do amor do Pai. Era sofrimento? Era, mas Deus mandou o mais poderoso dos anjos para dar suporte a Jesus Cristo para sofrer o que precisava ser sofrido. O texto continua. Ele lhe apontou os céus abertos, falando-lhes das almas que seriam salvas em resultado de seus sofrimentos. Afirmou-lhe que seu Pai é maior e mais poderoso que Satanás, que sua morte redundaria na inteira derrota e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Disse que ele veria o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito, pois contemplaria uma multidão de membros da família humana salvos, eternamente salvos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso perceber que por mais que o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor do Universo, na sua condição de carregar todo o pecado da humanidade. Jesus naquele momento estava carregando todo o pecado da humanidade. Estava carregando o pecado que eu e você pecamos semana passada. Estava carregando o pecado que eu e você vamos pecar amanhã, ou que vamos pecar hoje à tarde. Ele estava ali carregando não o pecado dele, mas o seu e o meu pecado. E por isso, ele sofreu a consequência natural desse pecado. Relativização da verdade. E a relativização da verdade não é nada mais do que a mentira. E a mentira, nós sabemos a quem está a serviço. E para reforçar isso, que nem na sua pior fraqueza Jesus relativizou, e esse é um exemplo que ele nos deixa, essa é uma fortaleza que ele nos deixa para que nós não façamos isso, para que nós não relativizemos. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês Hebreus 13:8, quando Paulo diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, a sua palavra é a mesma ontem, hoje e para sempre. Não há possibilidade de atualização. Não há a mínima, a remota possibilidade de atualização. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25.
Porque toda a humanidade é como erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. No versículo 24, fala de nós. Fala sobre nós. Nós somos erva, nós murchamos, nós caímos, nós passamos. Mas a palavra de Deus é eterna. E como diz aqui no finalzinho do versículo 25, esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. O evangelho, meus irmãos, não veio para te agradar. Veio para te transformar. E se ele veio para te transformar, ele vai te incomodar. Porque se ele não estiver incomodando, ele não está sendo pregado da forma como deve ser pregado. Tem algum ruído na informação. Porque o evangelho, ele incomoda. Ele incomoda uma mudança. Ele incomoda e provoca uma entrega, uma mudança de vida. E é esse evangelho, meus irmãos, que nós fomos chamados a pregar. Nós fomos chamados a ser missionários. Não existe cristão que não é missionário. Como diz Spurgeon, ou você é cristão, ou todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Se você não tem sido missionário, você já sabe bem o que você é. E a missão é essa, é levar esse evangelho, é incomodar a humanidade, é levar uma palavra que é eterna e que é eternamente útil para o ensino, para a repreensão e para educar nos caminhos da justiça. Quero finalizar apenas com um pensamento do reformador Martinho Lutero, que diz o seguinte: a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. E quando diz que ela é eterna para trás, ela é eterna para frente. Ela sempre foi e ela sempre será. Eu espero, meus irmãos, que isso tenha incomodado vocês como me incomodou. Tenha incomodado vocês com a urgência, com a necessidade de anunciarmos isso, de chamarmos o pecado pelo nome, de sermos fiéis a Deus como a bússola é fiel ao polo. Ainda que caiam os céus, ainda que com prejuízo, ainda que com sofrimento. Mas como Paulo fala, o sofrimento por Cristo é o nosso eterno peso de glória. A nossa glória é sofrer por Cristo. Não existe ninguém nessa terra que sofreu tanto quanto Jó. Nenhum ser humano, nenhuma pessoa criada que sofreu tanto quanto Jó. Mas depois do sofrimento por Cristo, depois do sofrimento, ele olha para Deus e faz a oração mais bonita de todas. Ninguém conseguiu chegar aos pés da oração de Jó. Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje, depois do sofrimento, meus olhos te veem. Nós conhecemos Deus hoje de ouvir falar a sua palavra. Nós precisamos anunciar essa palavra para que outros conheçam Ele através do ouvir falar. Mas o sofrimento que isso vai nos imputar, vai nos permitir conhecer a Deus pelos nossos olhos. Nós veremos a Deus.